1 João, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O cabeçalho fala sobre a palavra da vida foi manifestada na carne. Nós sabemos que no Velho Testamento, Jesus era mencionado por todos os profetas que escreveram as Escrituras. Mas Jesus não aparecia no Velho Testamento. Temos uma aparição dele, que é no livro de Daniel, sobre os três homens, né? Foi Sadraque, Meseque e Abidnego, que estava dentro da fornalha. E que o rei falou: existe o quarto homem dentro da fornalha. E aí nós deduzimos, e ele mesmo fala, como se fosse o filho do homem. Aí deduzimos assim: foi Cristo. Mas nós observamos que a palavra depois vai se transformar em carne. Só no Velho Testamento, no Novo Testamento, que Jesus veio surgir. Mas no Velho Testamento, ele só era só palavras. Só palavra. Dizendo que ele viria, e realmente ele veio. Aleluia. No livro de Provérbio, o seu capítulo de número 8, e seu versículo de número 22, a Bíblia nos fala sobre o Cristo, que ele já existia antes da fundação do mundo. Versículo 22, o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então, antes as suas obras ser perfeita ou feita. Desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerado. Quando ainda não havia fonte carregada de água, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem o campo, nem os princípios do pó do mundo. Quando ele preparava o céu, aí estava eu. Quando traçava o oriente sobre a face do abismo. Se você for observar também lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 26, ou é 28, que Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus nunca estava sozinho quando fez o primeiro pó da terra, estava com Cristo. E nós observamos aqui, amado, em 1 João, que João estava pregando para a igreja da Ásia Menor, a igreja que fica na Turquia, a igreja de Éfeso. Ele pregando para a igreja, e o estudo diz que ele já estava velho. E ele estava dizendo assim, ó, o que era desde o princípio. E a Bíblia diz lá no livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1 de João, que diz assim, em João 1:1, o verbo se fez carne. Jesus era a palavra.
no Velho Testamento, e a palavra se transformou em carne. No princípio era uma palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Você vê que Jesus, irmão, já estava com o Pai antes de Deus fazer o pó da terra. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada o que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. É por isso que o versículo de número 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus ao que crê no seu nome. E João disse: ele veio para o que era dele, que era para o povo de Israel, mas o povo não recebeu. Mas todo aquele que adorar o Cristo será conhecido como filho de Deus. João já estava velho aqui na primeira carta, primeira epístola, ele dizendo para o povo: olha, já tenho 44 anos, 46 anos depois de Cristo. Isso significa que ele estava pregando e já tinha 44 anos que Cristo estava morto. Ele disse, ele é desde o princípio. Ele diz assim: o que ouvimos, eu ouvi dele, povo. Eu andei com ele, eu toquei nele. Ele diz: o que ouvimos e o que vimos, eu ouvi e vi ele com os nossos olhos. Quando ele fala nossos olhos, assim, os discípulos todos viram. Pedro também tem a carta dele também, e diz que viu Jesus, e todos os discípulos viram. O que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ele afirmando: eu vi ele. Vocês, uma geração nova, não viu a ele, mas ele existiu. Eu andava com ele, orava com ele, evangelizava com ele, vi os milagres que ele fez, e eu estou afirmando a você que ele existiu. Aleluia. Versículo de número 2: porque a vida foi manifestada em nós, e vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestado. João falando, rapaz, ele estava com o Pai, ele saiu do Pai para se manifestar sobre a terra, para morrer na cruz, para nos dar uma vida eterna. Esse discípulo, amado, como Pedro mesmo, ele morreu crucificado. Pedro morreu em Roma, no ano 64 a 68 depois de Cristo. Não negou a Jesus. Se ele andava com Jesus, evangelizava com Jesus, ia para os montes com Jesus, essa experiência que esse discípulo teve, ninguém poderia tirar do coração dele que Jesus foi verdadeiramente o Filho de Deus. E Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, e pediu para ser invertido, porque disse que não era digno de morrer igual a Jesus. E o imperador Nero mandou matar ele. A Bíblia fala também de um homem chamado André, que era irmão de Pedro. Foi crucificado em forma de cruz.
uma cruz como fosse investida, como fosse uma forma de foi crucificado numa cruz em um X, quer dizer, era assim, né? Aberto. Na Grécia foi morto. E ainda diz mais, ele ficou 2 dias pendurado, pregado. 2 dias para morrer, sem água, sem comida. E diz a história, ficou 2 dias pendurado, pregado para o povo, pregando para o povo. Ele crucificado ainda, e estava pregando: Jesus é a verdade, é a vida, é o caminho. Vocês não conheceram não, mas eu conheci, eu andava com ele. Procure saber de Pedro, procure saber de tal pessoa, de outro mais. Aleluia. E essa cruz virou a cruz de Santo André. E por isso as pessoas muitas vezes adoram ele. Que não é para adorar somente só um só. Foi por isso que Deus escondeu o corpo de Moisés. Até o próprio Satanás, no livro de Judas 1, versículo 9, não encontrou, porque queria fazer como santo. Mas só existe um que é santo. E a palavra santo é aquele que nunca pecou. Então esses homens, eles contemplaram a Deus, eles viram a Deus com os olhos dele, eles tocaram da palavra da vida, e esses homens não negavam: você vai morrer. A Bíblia fala sobre Tiago, maior irmão de João. Ele foi também decapitado com a espada em Jerusalém no ano 44 depois de Cristo. Um único martírio registrado na Bíblia, Herodes Agripa I mandou matar. Em Atos capítulo de número 12 e versículo de número 2, está lá registrado que ele foi decapitado. Por amor a Cristo, esses homens deram a vida. A Bíblia fala sobre um homem chamado João, o irmão de Tiago. Ele morreu de velhice, com 100 anos, em Éfeso. O único que não foi martirizado, não foi assassinado. A história diz que ele foi jogado dentro de um tacho de óleo fervente e sobreviveu, e foi exilado em Pátimo. E foi uma prisão, né? Uma ilha. Colocou ele lá, ele morreu de velhice. A Bíblia fala a respeito de Filipe. Foi crucificado de cabeça para baixo em Aerópolis. Pregou na Ásia Menor. A tumba dele foi encontrada em 2011 na Turquia, quase recentemente. No versículo está lá escrito na lápide, né? Aqui foram os restos mortais de Filipe. E muitos podem dizer assim: não existiu Filipe não existiu Pedro não existiu Paulo não. Existiu sim, irmão. Foram homens que andaram com Jesus. A Bíblia está dizendo aqui, em 1 João capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, contemplamos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João disse: eu coloquei minha cabeça no coração dele, uma certa vez lá na ceia, eu andava com ele. E existem pessoas dizendo que Jesus é um mito, é uma mentira, não existiu Jesus. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Bartolomeu. Foi esfolado vivo e depois decapitado na Armênia. Tiraram a pele dele enquanto estava vivo. Mas não negaram. Tomé, transpassado por lança na Índia, evangelizou a Índia, e até hoje existe os cristãos de São Tomé. Sofrimento, irmão, a cruz
que era para nós não ia suportar, mas tem uma pequena cruz para nós, é sofrer por amor a Cristo. E não recuar, irmão, e não recuar. Porque João estava pregando para a igreja da Ásia Menor, em Éfeso, na Turquia, dizendo: porque a vida foi manifestada a nós, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e foi manifestado para nós. Tem uma passagem na Bíblia aqui, amado, eu creio que eu vou achar no livro de, se eu não me engano, Filipenses ou Colossenses. Glória ao Pai, glória ao Filho, aleluia, e glória ao Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Filipenses. Em Filipenses tem uma passagem que diz aqui, irmão. Filipenses capítulo de número 2, que diz assim, ó, versículo de número 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, do que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Meu Deus, esses homens, irmão, aleluia, viram esse Jesus, ele se despiu da roupa de rei, para se tornar servo, para se tornar menor até mesmo do que os anjos. E ele que fez os anjos, criador dos anjos, mas quando ele veio para a terra, ele se esvaziou de tudo isso. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Mateus, cobrador de imposto, morto à espada na Antióquia, ou Pérsia, que é o Irã. Foi o autor do Evangelho de Mateus. Tiago menor, líder da igreja de Jerusalém, jogado no pináculo do templo, e depois espancado com um porrete até a morte. Os fariseus mandaram matar por pregar que Jesus Cristo era o Senhor. Vê se ele parou de pregar, sabendo que ia morrer, como o Tiago mesmo, que eu já falei aqui. Em Atos capítulo 12, versículo de número 2, a Bíblia diz que estava Tiago e Pedro na prisão. Pegaram Tiago e degolaram, e disseram assim: Pedro, amanhã vai ser o teu dia, quando amanhecer você vai morrer. Mas tinha uma profecia dizendo que ele ia morrer somente quando tivesse velho, registrado lá em João capítulo número 21, versículo 15 em diante. Você vai dar uma lida e diz assim: quando você tiver velho, as pessoas vão levar para um lugar que você não quer ir. E em Atos capítulo 12 ele estava novo, e ele não estava velho, então ele só ia morrer na velhice. Jesus tinha falado com ele nas últimas instruções de João capítulo 21, do 15 em diante. Você vai ver essa palavra falando: quando você estiver velho, vão levar você para um lugar que você não quer ir. A profecia tem que se cumprir, irmão. Tiago foi decapitado? Sim. Mas Pedro, a Bíblia diz que ele sabia que de manhã cedo ele ia ser morto. Mas a Bíblia diz que ele pegou no sono e descansou, porque profetizaram para ele, e ele acreditou naquela profecia.
E a profecia tinha que se cumprir, que ele só ia morrer velho. E ele dormindo. E a Bíblia diz que na casa, se não me engano, de Maria, o pessoal estava orando por ele. Orando por ele lá. O povo do Pentecoste está registrado lá no livro de Atos, que o pessoal estava orando por ele. E a Bíblia diz que aparece um anjo dentro da cela, tira a algema dos pés da mão dele, falou com ele: calça a sandália aí, rapaz. E ele pensou que estava sonhando. E quando o anjo falava assim, vá em direção ali, aquele portão, o portão se abriu, ele passou. Os soldados dormindo, não viu nada. E ele, quando olhou assim, ele: poxa, gente, eu estou aqui do lado de fora da prisão. Ele foi para a casa dessa mulher, chamada Maria, e ele começa a gritar. Aí aparece uma jovem chamada de Rhodes. Rhodes. A jovem: quem é? É Pedro. Aí ela voltou: é Pedro. O pessoal disse: não é Pedro não, deve ser algum fantasma. O pessoal orou tanto para que Pedro seja solto, e na hora quando Pedro aparece, disse que foi um fantasma. Aí quando foram ver, era Pedro mesmo. E as pessoas depois vieram, os reis, os soldados, assim: olha, se você continuar pregando esse Jesus, você vai ser morto. Ele disse: melhor obedecer a Deus de que aos homens. Oh, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala também de Judas, Tadeu, porque existe Judas Iscariote e Judas Tadeu. O Judas Tadeu foi martirizado com machado ou lança na Pérsia, no Irã. Pregou junto com Simão Zelote. Simão Zelote também ex-revolucionário, cerrado ao meio, ou crucificado na Pérsia. Então quer dizer, quando fala ou, porque as pessoas não têm uma base certa. Que foram mortos, foram. Alguns dizem se ele foi cerrado ao meio ou foi crucificado. Eu só sei uma coisa, que eles foram mortos. Morreram junto com Tadeu. Bendito seja o nome do nosso Deus. Esses homens não negaram, porque esses homens morreram. Se ele negasse ali, ele não ia morrer. Mas vai chegar um dia que ia morrer. De velhice, de doença. Então, meu irmão, quer me matar logo? Não, mate logo, velho. Eu não posso negar ele não, porque eu ouvi ele e vi com os meus olhos, contemplei, as minhas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada. Eu vi essa manifestação, eu andei com ele, e nós vimos, nós estamos e testificamos, nós temos testemunho ocular. Eu vi ele. Mas a gente tinha passado o quê? 44, 46 anos. E os jovens, os novos, que não viram Jesus andando por Jerusalém, só ia acreditar, né? E nem todos acreditam quando nós falamos. Aí a Bíblia diz assim: o que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos, o versículo 3. Ele está dizendo assim: olha, povo de Éfeso, da Turquia, da Ásia Menor, eu estou lhe anunciando algo que eu vi, algo que eu que eu vi a manifestação dele, eu vi ele, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. João está falando assim: rapaz, eu escrevi isso aqui para que você tenha gozo, você tenha alegria, porque está triste, rapaz. Jesus, ele falou que vai voltar. Jesus ainda cura, está triste por quê?
uma porta de emprego se fechou, ele abre a porta do emprego ainda. Ele disse o quê? Para essa geração: eu vou embora, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Deus, Ele trabalhou na terra, no Velho Testamento. Depois, no Novo Testamento, Jesus trabalhou na terra. E agora é a vez do Espírito Santo trabalhar na terra e está trabalhando na terra. Nós não estamos sozinhos nessa guerra. Porque a Bíblia está dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos não. Eu vou enviar agora a terceira pessoa da Trindade, o Consolador. Aleluia! Aí no versículo de número 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. João está falando, é a mensagem que eu ouvi. Eu estou pregando para você algo que eu ouvi dele. Não foi de terceiro, mas eu ouvi dele. Eu estou passando para você o que eu ouvi dele. Que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Ô povo, Ele é luz, Ele não é treva. E nós precisamos ser luz. Treva é treva, treva é o mundo. Mas nós vivemos num mundo espiritual que é luz. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Vocês dizem que estão na luz, mas vocês estão em treva. Vocês, se dissermos que temos comunhão, vocês dizem que tem comunhão. Vocês dizem que anda com Ele, com Jesus, e andando em treva, está mentindo, porque eu estou vendo você andando em treva. O povo está vendo, você sabe que você está em treva. Mentimos e não praticamos a verdade. Depois eu estava conversando com o evangelista aqui logo cedo. Tem um pregador de 300 anos atrás, o nome dele é Charles Spurgeon. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, mas só que ele fumava. Tinha outro também, chamado de A.A. Allen. Ele chamava as pessoas assim: aqui você está com um parente doente no hospital, traga para cá, traga para a igreja que eu vou orar e ele vai ser curado. E a pessoa era curada, mas ele tinha o espírito da bebida. Ele bebia muito. Então a Bíblia está dizendo assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Ah, mas Deus usava ele, Luiz Carlos. Deus usou uma jumenta, pô. Porque quem precisava ouvir era Balaão. Deus usa o pregador por causa de uma pessoa que está na nave da igreja, com o coração aberto, falando: Senhor, eu quero ouvir uma voz do Senhor. Não quer dizer que a pessoa é santa ou santo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A pessoa que anda na luz, ele tem comunhão com todo mundo. Ele não guarda mágoa, ele não guarda ódio, porque Ele é luz. Se dissermos que andamos na luz, mas se não andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O nosso pecado só é purificado quando nós andamos na luz. E quem anda na luz tem comunhão um com os outros.
Eu ouvi hoje, e é um vídeo velho, um jovem que era amigo do outro, ele pegou e matou o colega dele. Os repórteres, o policial pegou o rapaz, e apareceu vários repórteres, e apareceu a mãe do rapaz morto, e falou assim: ó, eu amo você, você está perdoado, você sabe que meu filho era seu amigo, gente boa, e você matou meu filho, mas eu todas as vezes agora eu vou lá no presídio visitar você, eu perdoo você, eu quero que você aceite esse Jesus, eu não tenho nenhuma mágoa de você. É difícil. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, pessoas que é movida pelo Espírito Santo é diferente. Você recebe logo o toque lá da mão de Cristo. Não faça isso. Como logo cedo nós estávamos conversando um pouco, foi? Eu, evangelista, conversando um pouco aqui sobre as pessoas ir para a igreja e cobrar. Ou então você não cobre, mas o pastor chega para você assim: eu vou lhe dar 10 mil. Aí você fala assim: ô pastor, eu acho que é muito. Sei que o senhor foi tocado para me dar esse dinheiro, mas não está muito não. Me dê só 500. Não estou lhe pedindo nada não, mas já que o senhor quer me dar, dos 10 mil, me dê só 500 reais. Porque, irmão, é usurpar da igreja. É usurpar da igreja, que eu não aceito. Se ele me der, eu não cobro. Mas se a igreja é gigantesca, que ganha não sei quanto, me dê 1.000, até aceito. Mas se ele me dá mais de 1.000, eu disse: não quero não. Eu não quero, é 10 mil, me dê só 1.000, pronto. Eu não cobrei nada do senhor, agora o senhor que está querendo me dar, o senhor me dê esse 1.000. Agora, 10 mil não, pastor. Por isso, será que não tem pessoas aqui necessitadas não, professor? Então, se o senhor me dá aqui que eu vou arranjar 9 pessoas para dar 1.000. E o evangelista conversando comigo assim: rapaz, o Carlos, eu também não aceitaria não. Eu também não aceito. A pessoa que é luz é diferente, irmão. A pessoa que é luz é diferente. Teve uma pregadora abençoada aí que cobrou 100 mil reais para poder pregar. Não vou falar o nome dela, deixa o nome de Deus. 100 mil reais numa igreja pequena, foi lá nos Estados Unidos. 100 mil reais uma pregação, pô. Quer dizer, 40 minutos, uma hora de pregação, usando o evangelho para poder encher os bolsos. Mas se andarmos na luz, como Ele está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Agora, será que nós podemos se apegar nesse versículo 8? Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Agora, que tipo de pecado está dizendo aqui que nós temos? E se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso? É um pecado que não é consumado, irmão. Porque existe pecado consumado, como diz Tiago. No livro de Tiago, no seu capítulo de número 1, aleluia, e seu versículo de número 12 diz assim: feliz o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pelos seus próprios desejos. Depois, havendo o desejo concebido, da luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, enquanto você não vai consumar o pecado que está dentro de você, que nós já é um pecador já. O Salmo de número 51, o salmista Davi diz assim: rapaz, eu fui gerado em pecado. Se existe essa carne em nós, nós já somos pecadores. Mas só que o Tiago está dizendo assim: rapaz, o pecado consumado é que gera morte. Então, quando João fala no versículo de número 8 aqui, 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado, sim, nós temos pecado, mas nós não consumamos. Nós temos, o freio. Mas tem pessoas que não têm freio, não. O que vem na mente, o que vem no coração, vai lá
se joga de corpo e alma para o pecado. A diferença é que nós temos pecado, mas nós temos o freio. Mas pessoas não têm freio. E se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aí ele diz no versículo 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, antes de você consumar, para não vir a morte sobre você, então você confessa a Deus: Senhor, como disse o profeta Ezequiel, Senhor, me dá um coração de carne, tira meu coração de pedra, coração pecaminoso, Senhor, me muda. Por que ele estava falando isso? Porque ele estava com desejo de algo. Ele disse: Senhor, me muda aqui, eu não aceito. Então, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. O que é purificar? É lavar. E quando se lava, tira toda a sujeira. Então, antes de você consumar, você vai pedir a Deus, vai orar a Deus: Senhor, tira de mim, para eu não consumar o pecado. Venha purificar, venha passar uma vassoura para tirar de dentro da minha mente. Porque nós temos que ter o quê? Como Paulo disse, a mente de Cristo. E de toda injustiça. Para encerrar o versículo de número 10. Se dissermos que não pecamos, fazendo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui novamente o versículo 8 é como se fosse o versículo 10 afirmando: se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quando a palavra está em nós, irmão, nós não consumamos o ato pecaminoso. Abre uma oração, abre um jejum: Senhor, eu tenho que ter a mente de Cristo, eu tenho que ter os olhos de Cristo. Aí que entra aquela mensagem que Jesus estava pregando. Chegou umas crianças e os discípulos querendo tirar as crianças do meio da pregação. Não, deixa ela ir, porque dos tais são do reino de Deus. Porque se você não se transformar igual uma criança, jamais você vai ver a Deus. Os discípulos, eles se entregaram até a morte, mas não recuaram. Amém, amado? E nós que, a Bíblia diz assim, ó: bem-aventurado é os que nunca viram, mas crê. Somos nós. Não vimos, mas acreditamos na palavra escrita, que Jesus foi real, que Jesus é verdadeiro e está no nosso meio, e as palmas glorificam o nome do nosso Deus.